Oi, eu sou o Renan e agora a gente vai estar iniciando a apresentação sobre a evolução dos processadores. Primeiramente, o que é um processador? O processador ele é a unidade central de processamento de um computador, a abreviação CPU. Ele funciona como o cérebro do computador, pois ele interage e faz as conexões entre os programas instalados. Neste processo, ele também interpreta as informações enviadas pelos programas e realiza diversas operações, gerando a interface que nós interagimos quando utilizamos o computador. A evolução dos núcleos. No passado, os processadores contavam apenas com um núcleo. Contudo, atualmente, com o passar do tempo, eles podem agora ter vários núcleos para conseguir melhor desempenho com uma grande variedade de informações recebidas simultaneamente, podendo chegar até 32 núcleos nos computadores de alta performance. Dessa forma, o computador consegue executar várias tarefas de uma vez. Por isso é possível abrir um texto, programa, enquanto escuta uma música ou navega na internet. Isso para não citar as tarefas menores que são executadas em subplanos. A velocidade do clock. Essa também é uma outra dúvida muito comum nas pessoas. Afinal, quando a gente vê um processador, quando vai comprar um processador, uma das informações que a gente tem é a velocidade do clock. A velocidade do clock é um dos fatores que define a velocidade com que um processador consegue lidar com as informações. Essa velocidade ela é medida em GHz e processadores mais antigos têm sua velocidade medida em MHz. Uma máquina que conta com velocidade de 3,2 GHz pode executar até 3,2 bilhões de ciclos de operações por segundo. Embora a velocidade de clock ela seja importante, não é difícil a gente ver uma máquina mais antiga com velocidade de clock mais alta, porém ela sendo mais lenta do que uma máquina mais recente com velocidade de clock menor. Isso acontece porque a estrutura dos processadores mais modernos são feitas para otimizar o desempenho. Agora vamos falar sobre os principais fabricantes de processadores que a gente tem atualmente. Atualmente, a AMD e a Intel eles dominam disparadamente o mercado de processadores no mundo todo. A rivalidade entre elas está virando um campo interessante, porque essa competição é que influencia a criação de novos modelos cada vez mais potentes a cada geração. Essas empresas elas são focadas em nichos diferentes no mercado de processadores. Enquanto a Intel está direcionada em alcançar altas velocidades de clock, melhor eficiência energética e número de núcleos reduzido, a AMD opta por aumentar a contagem de núcleos e assim aumentar o desempenho dos processadores, tornando eles mais acessíveis ao público com preços mais baixos. Agora a gente vai falar sobre o material que é usado na fabricação dos processadores atualmente, que é o silício. O primeiro passo para a gente criar um processador, obviamente, é adquirir a matéria-prima. Os chips hoje em dia são usados em silício, principalmente por ele ser um material bom, resistente, condutor de eletricidade e por ser encontrado em extrema abundância na Terra, pois a gente pode extrair ele de diversas fontes, como areia, granito, argila, entre várias outras. Para você ter uma ideia da importância desse material, as empresas que utilizam o silício em seus produtos eletrônicos em várias cidades da Califórnia nos Estados Unidos fez com que a região recebesse o nome de Vale do Silício. E é lá que estão localizadas as sedes da AMD e da Intel, as maiores fabricantes de processadores do mundo. Miniaturização. Agora a gente vai entrar em outro fator muito importante também quando a gente fala sobre processadores, que é a miniaturização. Ela nada mais é do que a capacidade de reduzir o tamanho dos componentes físicos dos processadores para assim aumentar o número de transistores e consequentemente aumentar a capacidade de processamento deles. É por isso que, por exemplo, a gente tem chips de silício desde os anos 2000. Entretanto, se a gente for pegar um chip de silício dos anos 2000 e um chip de silício atual, a gente vai ver que a capacidade do chip de silício atual é muito mesmo maior. Isso é devido à miniaturização, porque o tamanho dos componentes são tão reduzidos que ele possui muito mais transistores. E isso é possível graças à nanotecnologia, que é um ramo da ciência que envolve pesquisa que lidam com itens medidos na casa dos nanômetros, que é o tamanho atual de um transistor. Agora vamos falar sobre os limites físicos.
As pesquisas sobre miniaturização indicam que vai chegar num ponto em que a gente não vai poder mais reduzir o tamanho dos chips sem que o silício perca suas propriedades. Ou seja, a gente vai chegar num ponto em que os transistores não poderão mais ser diminuídos. Mas é claro que já tem pesquisas que estão procurando saídas para esse problema. Uma dessas saídas é a computação quântica, que busca contornar os limites físicos dos processadores da computação clássica, operando de uma forma diferente da computação. E a outra saída é a substituição do silício por um material com mais potencial, que no caso é o grafeno. Então, ao longo dos anos, vários materiais foram pesquisados para substituir o silício, e um deles é o grafeno. O grafeno ele é um derivado do carbono que chega a ser 40 vezes mais resistente que um diamante. E ele é um forte candidato a substituir o silício porque ele também é um ótimo condutor de eletricidade. Algumas universidades americanas já fizeram experimentos em que transistores de grafeno chegaram a trabalhar 1000 vezes mais rápido que os transistores de silício que a gente utiliza atualmente. Tendo menos resistência elétrica, a velocidade dos processadores de grafeno pode ser aumentada na casa dos milhares e mesmo assim usar menos energia do que a tecnologia que a gente tem atualmente. Por isso que ele é um ótimo possível substituto para o silício. Agora a gente vai entrar na computação quântica. A computação quântica é uma nova vertente da computação que, em vez de utilizar os bits convencionais, a computação quântica trabalha com os qubits, ou bit quântico. Qual que é a principal diferença do qubit para o bit quântico? O bit convencional ele só pode possuir dois valores, que é o 0 ou 1. Enquanto isso, o bit quântico, devido a um sistema chamado superposição, ele pode assumir os estados de 0, 1 e uma junção dos dois simultaneamente, o que faz com que a capacidade de processamento dele seja maior e eles consigam fazer saltos lógicos que os computadores convencionais jamais conseguiriam fazer.